Ao longo da história, o homem criou inúmeras guerras por inúmeros motivos, como território, comida, poder bélico, religiões, ideologias e por aí vai. E seria chover no molhado dizer que isso trouxe e traz até hoje muita dor e sofrimento a pessoas inocentes que não têm nada a ver com isso, enquanto os verdadeiros responsáveis apenas assistem. Mas o cinema e a arte em si têm o poder de transformar isso em inspiração e conhecimento, através de histórias verídicas ou inverídicas, nos aproximando dos fatos e nos dando mais sensibilidade a respeito. Existem diversos filmes e séries com a temática de guerra, sejam as guerras napoleônicas, mundiais, Guerra Fria ou tantas outras que já houveram durante a história. E são, em sua maioria, filmes com uma importância imensurável para a educação e o conhecimento das pessoas, pois como você provavelmente já ouviu em algum lugar, é preciso conhecer os erros do passado para que não sejam cometidos no futuro. Mas você já se perguntou como o cinema te passa essa mensagem? Bom, normalmente ele faz isso usando uma das seguintes técnicas. A primeira, contando a história do ponto de vista das vítimas, como o túmulo dos vagalumes e o menino do pijama listrado. A segunda do ponto de vista dos homens em campo de batalha, como Até o Último Homem e o Resgate do Soldado Ryan. Ou do ponto de vista de quem não é vítima e nem está em batalha, como O Destino de uma Nação, A Queda e o mais recente sucesso e candidato ao Oscar, Oppenheimer. Lembrando que obviamente também podem haver misturas entre essas técnicas dentro dos próprios filmes. Guerras são um assunto muito complicado e bem delicado, sendo algo presente até hoje, nos conflitos entre Ucrânia e Rússia, Israel e Hamas e diversos outros pelo mundo. Entretanto, também existem filmes que tratam o assunto de forma bem humorada, mas ao mesmo tempo impactante, como os clássicos O Grande Ditador de Charlie Chaplin, uma clara sátira ao ditador da Alemanha, e A Vida é Bela, que conta uma história de um pai que tenta fazer com que o filho se divirta dentro de um campo de concentração, ao invés de perceber os horrores que estão acontecendo. Ou até mesmo, mais recente, Jojo Rabbit, dirigido por Taika Waititi, que mostra o menino alemão em 1945 que tem como amigo imaginário o próprio Adolf. Porém, após descobrir que uma judia está escondida em sua casa, ele começa a conhecê-la melhor e entender as atrocidades que estão acontecendo com os judeus. São obras que expõem as tragédias e absurdos das guerras, de forma leve, mas sem deixar de nos provocar reflexões. Lembrando que se vocês quiserem análises mais profundas a respeito desses filmes, deixe o seu comentário, pois eu adoraria trazer esse conteúdo para o canal, se assim desejarem. Voltando ao assunto, vamos entender como os roteiristas e diretores usam as tais técnicas faladas agora há pouco. Para isso, vou usar como exemplo O Túmulo dos Vagalumes, Nada de Novo no Front e A Queda. Começando por O Túmulo dos Vagalumes, a animação japonesa dirigida por Isao Takahata, conta a história de dois irmãos, Seita e Setsuko, que lutam para sobreviver durante o fim da Segunda Grande Guerra, após a morte de seus pais. Os irmãos vagam pelo Japão tentando apenas o mínimo para sobreviver, com Seita fazendo o papel de irmão, pai e mãe. O filme transmite com maestria a dor e o sofrimento dos personagens, ainda mais com uma criança envolvida, o que torna a empatia ainda mais forte, principalmente na morte de Setsuko, pois é algo que desde a metade do filme nós já esperamos que vai acontecer, tendo em vista a dificuldade dos personagens em conseguir alimento e abrigo. Isso torna a experiência ainda mais angustiante e dolorosa. Para quem quiser ter essa experiência e saber mais sobre o filme, ele está disponível no próprio YouTube. Partindo do ponto de vista de soldados em campo de batalha, Nada de Novo no Front nos apresenta Paul Baumer e seus amigos de escola, que se alistam voluntariamente no exército alemão movidos pelo fervor patriótico. No entanto, eles logo se deparam com a realidade brutal e impiedosa da guerra, que despedaça suas ilusões de honra e glória. O longa retrata o choque de realidade ao mostrar o primeiro dia de Baumer e seus amigos nas trincheiras, onde enfrentam o medo, a morte e o trauma, apagando a romantização e a glamorização da guerra, algo constantemente visto na literatura, na propaganda militar e em Hollywood, mostrando a realidade de maneira fria e sem eufemismos.
A obra está disponível e você pode acompanhá-la na Netflix. Já em A Queda, que em minha opinião é o melhor filme de guerra de todos os tempos, acompanhamos as últimas horas de Adolf Hitler, antes da inevitável derrota alemã na Segunda Guerra Mundial, e consequentemente na morte do ditador. É um filme que não tem como principal foco o sofrimento dos civis ou as batalhas diretamente, mas sim o cenário político e estratégico da guerra. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Schmeiß des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! O longa consegue passar perfeitamente o que se passa na cabeça do tirano, dando um contexto a mais sobre os bastidores da guerra, se baseando nas palavras de Trau Jung, secretária de Hitler durante o fim do conflito, além de outras fontes históricas. Podemos acompanhar a inconformação do líder com a iminente derrota, além do fanatismo que os alemães tinham com sua figura. A Queda é um filme primordial para um melhor entendimento sobre o término da guerra e está disponível no Amazon Prime Video. Através dessas narrativas audiovisuais, o cinema captura a complexidade das experiências humanas em tempos de guerra, desde o heroísmo até o horror, e transformar essas experiências em arte e cultura.